Olá pessoal, eu sou o professor Matheus do projeto Conexão de Saberes. E aí pessoal, eu sou o professor Lucas, professor de matemática também do Conexão de Saberes. Bom, a gente vai debater aqui alguns tópicos importantes sobre o Enem, sobre a disciplina de matemática, tá certo? O primeiro tópico que a gente vai debater é o que é a disciplina de matemática. E aí, professor Lucas? Galera, a priori, entender o que é a disciplina de matemática é entender que a palavra matemática ela significa conhecimento, beleza? Se a palavra matemática ela significa conhecimento, a gente vai buscar conhecimento. Conhecimento onde? Em formas, em espaços geométricos, em diferentes tópicos presentes no nosso cotidiano. Então a matemática nada mais é que uma ciência dedutiva e uma ciência lógica, onde ela vai buscar conexões e problemas dentro da nossa realidade para serem solucionados. Beleza, professor Matheus? Mas, professor Matheus, existe uma coisa que é um pouco, assim, o pessoal ainda não consegue compreender bem a parte de o que é a matemática e o que é a matemática do Enem. Então, só para a gente firmar essa partezinha, professor Matheus, o senhor poderia falar para a gente o que era, como é cobrado assim, essa matemática no Enem? Digo assim, como cobrado, a forma que ela aborda, porque a gente sabe que a matemática no Enem, ela não é exatamente aquela mesma matemáticazinha de 1 mais 1 é igual a 2, beleza? Então, professor Matheus. Bom, a matemática é abordada no Enem de forma contextualizada, certo? Ocorreu uma evolução bem grande dos Enems anteriores para os Enems atuais, que tipo, a gente vê essa transição de antigamente o Enem mais lógico, que você conseguia resolver com mais facilidade as questões, e hoje a gente encontra o Enem mais específico, com determinados assuntos que a gente precisa encontrar, saber uma fórmula específica para conseguir resolver aquele tipo de questão. Perfeito, professor Matheus. Então, é exatamente isso que o professor Matheus falou, esse Enem que a gente vive agora, a gente vive uma matemática mais dedutiva dentro do cotidiano, ou seja, a gente pega situações problemas, situações que envolvem o nosso dia a dia ou vai envolver em algum momento, e busca compreender ou até mesmo resolver esses problemas, beleza? Então, professor Matheus, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Como a gente poderia estudar matemática para o Enem? Bom, para a gente estudar matemática para o Enem, digamos assim, você vai ter que sofrer um pouco, porque você vai ter que trabalhar, né, em relação a resolver bastantes exercícios, tá certo? Mas eu creio que você, conhecendo bem as definições de cada determinado assunto, você conhece as definições e você consegue aplicar de forma correta em todos os tipos de questões, explanar todas as questões possíveis daquele determinado assunto, vai facilitar muito na hora que você se deparar com a prova do Enem e ler aquela matéria e você, poxa, essa questão eu já sei como resolver, eu já fiz um exemplo parecido com essa. Então, o senhor está dizendo que estudar para o Enem é realmente praticar, fazer exercícios. Praticar, botar a mão na massa. Isso aí, professor. Bom, Beleza. perguntar agora para você, né, professor Lucas, e aí, o que o senhor acha que mais cai no Enem? Essa aí é a pergunta que todo mundo esperava, não é? Então, galera, eu acredito que o que mais cai no Enem? Primeiro, a gente precisa entender, professor Matheus, como é composto esse sistema de avaliação do Enem para a disciplina de matemática. Existe uma coisa que é chamada de teoria de resposta ao item. Essa teoria de resposta ao item, ou o famoso TRI, ele vai julgar a sua prova não como uma calculadora proporcional. Se você acerta 25 questões, você vai ganhar um pouco mais que a metade da nota da prova. Não funciona assim, tá bem? A matemática que é corrigida à prova do Enem não é desse jeito, o cálculo, o algoritmo é completamente diferente. Então o professor Matheus vai explicar pra gente como é que funciona esse negócio aí que o senhor falou de professor TRI, beleza? Qual é esse lance aí, TRI? Então, o TRI funciona da seguinte forma. Vamos supor aqui eu e o professor Lucas, nós dois fizemos o Enem do ano passado, eu acertei 25 questões. O professor Lucas acertou 30 questões. Percebam que o professor Lucas ele acertou mais questões do que eu, mas a minha nota foi maior que a do professor Lucas. Então, por que minha nota foi maior que a do professor Lucas? Porque o TRI ele vai avaliar se o aluno está chutando ou se o aluno sabe resolver realmente a questão. Bom, se eu acertei mais questões fáceis, certo? Mais questões fáceis, então eu vou ter uma nota maior do que o professor Lucas, certo? Que no caso, como ele acertou mais questões, mas ele acertou as questões mais difíceis da prova. Então diminuindo a nota, porque o TRI, ele supõe que você chutou aquela questão na hora de responder. Até mesmo por conta da sequência, né? Não faz sentido algum
como a gente falou, a matemática ela estuda os sentidos das coisas. Então não faz sentido um aluno ele conseguir resolver, sei lá, uma questão de logaritmo, uma questão pancada de logaritmo na prova e errar uma questão de transformação de unidade de medidas. Então, automaticamente o TRI ele vai pegar a tua questão de logaritmo, claro que ele não vai deixar de pontuar, também galera, não entendam assim, vai pontuar, porém não vai ser uma pontuação como eu, que acertei a minha questãozinha fácil de transformação de unidade de medidas e consegui brincar tranquilamente. Então, o que é que significa? Foquem nas questões fáceis e intermediárias. Só com elas, para vocês que têm dificuldades em matemática, só com elas vocês conseguem alavancar mais de 700 pontos no Enem, beleza? Só acertando as questões fáceis e as intermediárias, beleza? Então, professor Matheus, o senhor poderia falar assim de conteúdos específicos da área da matemática que cai no Enem? Bom, o conteúdo que todo ano cai, tá lá razão e proporção, escala, são assuntos que funções trigonométricas, certo? São assuntos que, com o decorrer do tempo, vêm sendo frequentes nas nossas provas do Enem anteriores. Essa partezinha de funções, professor, o senhor falou aí, geralmente existem funções de tudo quanto é tipo. Então, essas funções que caem no Enem são funções... Função afim, função quadrática, certo? São aquelas funções mais simples, certo? Sim, mas não esquecendo, vão ter questões mais pancadas já também, função exponencial, função logarítmica, certo? Não se assustem se vocês se depararem com isso na prova de vocês. Então, com certeza também, vocês vão abrir o caderninho de vocês. Automaticamente, se vocês tentarem fazer a prova, estiverem fazendo da forma correta, vocês irão encontrar questões de análise combinatória e questões de probabilidade, beleza? Essas questões de análise combinatória e questões de probabilidade, geralmente, as questões de probabilidade você vai precisar saber combinatória. Então, a gente também vai estudar combinatória para depois estudar probabilidade. Beleza? Também questões de estatística. Qual é a estatística que cai? Professor, o mundo da estatística ele é tão abrangente que eu não sei nem o que estudar. Então, o que é que você vai estudar para o Enem? Presta bem atenção. Vocês irão estudar medidas de tendências centrais, ou seja, média, moda e mediana. Esses aí são os assuntos mais recorrentes na prova do Enem com relação à estatística. Porque a estatística ele é bem mais amplo. Tem ali desvio padrão, um monte de outras coisas que vocês não precisarão, a priori, focar se você tiver aquela dificuldade ainda em estatística, beleza? Mas, professor Matheus, me diga uma coisa, a respeito de geometria, geometria plana, como é que é formulada aí essa prova a respeito de geometria plana, professor? Bom, a parte de geometria é você focar ali na parte de áreas dos polígonos, é isso? Você foca bastante porque, de certeza, vai ter algo relacionado à geometria plana que envolve o conhecimento de áreas, certo? Geometria espacial também pode cair, não é isso? É um pouco mais difícil de cair, mas não é impossível, não é isso? Em relação à geometria plana. Beleza. Então, geralmente o pessoal fala aí sobre a respeito do trio perfeito, né? O trio perfeito da geometria plana. Quais são eles? O triângulo equilátero, o hexágono e os nossos famosos retângulos, beleza? Esses aí a gente chama de trio perfeito, porque sempre vai estar lá de algum jeito, beleza? Então, professor Matheus, a respeito de geometria espacial, a gente sabe que geometria espacial cai no Enem, e como é que é cobrado essas questões de geometria espacial? Será que seria número de áreas, número de arestas, número de faces de geometria, ou então volumes de sólidos? O volume dos sólidos é muito importante, é um assunto que vem sendo recorrente nas nossas provas anteriores, e é bastante interessante vocês focarem nessa parte dos sólidos geométricos e como calcular os volumes dos sólidos. E essa parte de aritmética, professor? A gente viu que a aritmética é o estudo dos números, né? A gente consegue brincar com todos os números. E essa parte de números, professor? Será que eles só pegam exatamente coisas específicas de matemática, como uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, ou até mesmo uma sequência lá bem ordenada? Ou eles podem também pegar questõezinhas que você, apenas com uma soma, você consegue resolver? Bom, então, em relação a isso, o Enem, ele evoluiu e ele requer que o aluno consiga ter uma interpretação muito boa da questão. Então, provavelmente, você não vai conseguir tirar só os valores da questão, somar e encontrar a resposta. Eu acho isso muito improvável você conseguir fazer. Você pode até conseguir, certo? Porque é uma questão de múltipla escolha. Vai que você soma e dá a alternativa correta, mas é bem improvável você conseguir tirar os valores das questões e conseguir resolver só com uma adição ou uma subtração. Então, no caso, essas questões que virão de adição e subtração, sempre vai ter, tá bem? Você primeiro vai precisar ter uma interpretação enorme de um problema para conseguir somar e fazer alguma operação ali e resolver. Isso aí, Mas a interpretação está acima dessa partezinha de matemática. Isso, né? a interpretação tem que estar em toda a prova do Enem. Toda a prova do Enem, é verdade. Por isso que a gente falou,
questões contextualizadas. Acabou a era do Enem pegar e colocar você para fazer cálculos direto. Primeiro você vai ter que entender um problema, solucionar o problema e ver a sua resolução do problema. Primeiro passo, professor. Eu pensei assim, primeiro passo para resolver a prova do Enem. Às vezes, só ler a comanda você consegue identificar muita coisa. Sim, é verdade. Então, eu pensei em ler a comanda primeiro. Se você sabe o que é que você vai fazer, você vai para o texto e procura saber o que você vai fazer. E aí, professor, o senhor concorda? Concordo. Geralmente, eles veem um texto bastante extenso, bastante grande, e no finalzinho tem lá a nossa pergunta, certo? Então, você lê aquela linha, geralmente vem 2 ou 3 linhas no máximo, você lê e depois você vai retomar o texto para saber quais informações o texto fornece para a gente conseguir daí encontrar um caminho para solucionar aquele tipo de questão. Também a questão do medo, né, professor? A gente vê que a maioria dos nossos alunos, eles sempre têm medo quando a questão ela é enorme, não é? Mas, às vezes, uma questão enorme, você vai fazer uma conta de uma linha e vai solucionar a questão. Não é isso, professor? Então, é importante salientar aí para os meninos, não tenham medo de questão. Se você estudou, brother, vai para cima. Isso aí. Bom, pessoal, eu acho que a gente já abordou bastante coisa aqui nesse vídeo, então é isso. Um abraço, até a próxima aula.